Graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã, junto com você, estamos aqui e vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas coisas nesta semana têm acontecido e os acontecimentos têm preocupado o mundo de uma forma assim generalizada. Esta intenção de guerra da Ucrânia, a intenção também de guerra da China com Taiwan, e isto tem se agravado. Então, neste momento, eu quero passar para você a posição verdadeira de toda esta situação. Sabendo que o governo brasileiro, amanhã, na segunda-feira, estará saindo daqui para ir para a Rússia. Mas, meus irmãos, esta viagem do presidente é uma viagem técnica, não está ligada a nenhum lado, ou seja, o presidente brasileiro não estará apoiando nem a Rússia, nem a União Europeia e nem a Ucrânia, mas é uma visita comercial, aonde os produtos brasileiros estarão sendo comercializados. Inclusive, a Rússia tem uma defasagem, falta de carne suína, e o Brasil tem o domínio sobre esta indústria, e a Rússia ela está enfrentando, não é, a doença na criação de porcos, a doença africana, e ela vai precisar comprar 100 mil toneladas de carne suína, além da carne de porco e insumos também para a agricultura. E é nesta visão que o presidente brasileiro está se locomovendo ali para aquele lugar, e na quarta-feira ele já estará reunido com o presidente Putin, que exigiu que ele faça 5 testes para detectar esta doença. Mas nós sabemos que há um rumor de guerra muito forte. E este rumor de guerra, meus irmãos, ele aparentemente tem prazo para se iniciar uma guerra entre a Rússia e ali a Ucrânia. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma pressão, porque a Rússia não quer que a Ucrânia entre na comunidade internacional e faça parte da OTAN. Aí você pode ver que a Europa tem um conjunto de nações que são nações que dominam praticamente o globo da Terra. E a Rússia está se vendo acuada porque está perdendo as suas fronteiras. Primeiro ela perdeu a Polônia, que tinha o domínio, agora a Polônia faz parte também da OTAN, e agora está prestes a perder a Ucrânia. Isto, meus irmãos, não é um argumento para se iniciar uma guerra. E é por isso que a comunidade internacional já declarou que vai dar uma resposta se este ataque acontecer. Mas, na verdade mesmo, a intenção do presidente russo não é fazer este ataque. É só uma pressão, está pressionando a comunidade internacional, pressionando os Estados Unidos, não é? E para sentir a temperatura desses países, porque a Rússia praticamente está ali sozinha e não tem assim um aliado como a Europa forte ao seu lado. E se ela vê que o vizinho está se aliando a esta comunidade, a OTAN e a comunidade internacional, ela fica com a pulga atrás da orelha, temendo que as suas fronteiras estão sendo abertas e o país vai ficar vulnerável. Mas, meus irmãos, quando nós vemos isto acontecer, nós voltamos os nossos olhos para Mateus 24, quando Jesus declara para os discípulos ali no Monte da Oliveira: e ouvireis de guerra e rumores de guerra.
Então, estas coisas estão se cumprindo na terra, e eu quero te mostrar hoje uma revelação divina na palavra de Deus, aonde a palavra de Deus, nós temos lido várias vezes, mas é uma revelação que o Senhor mostrou, e esta revelação vai falar desses governos, meus irmãos. Você pode notar que o governo mundial ele já está formado. As 10 nações já estão formadas. Isto é uma prova. Este rumor de guerra é uma prova de que isto realmente é verídico, porque a comunidade internacional, junto com a OTAN e os Estados Unidos, estão pressionando a Rússia para não começar, não iniciar uma guerra. Inclusive, o presidente americano diz que a resposta será dura e imediata se isto acontecer. Então, nós temos que, como Igreja do Senhor, estar em oração, pedindo para o Senhor conceder paz no mundo. E não só isto, meus irmãos, aqui no Brasil, nós também temos que orar pelo próximo governo que vai entrar no poder. A igreja tem a obrigação de orar, porque a esquerda, meus irmãos, ela já declarou que vai perseguir a igreja com todas as letras. Inclusive, eu estive vendo um vídeo de uma passeata da esquerda, todos vestidos de vermelho, e eles cantavam esta frase: igreja fascista, a sua hora vai chegar. E o próprio candidato da esquerda, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele declarou que vai pôr a igreja no lugar dela. Então, meus irmãos, nós temos que orar, pedir a misericórdia de Deus. O crente precisa se despertar e orar para que a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria não tome conta do país e coloque o governo que eles quiserem para prejudicar o povo de Deus e para perseguir a igreja. É muito sério, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, apesar que nós somos aqui uma voz que clama no deserto. Mas se você e eu começarmos a orar e também a divulgar esse trabalho, enviando este vídeo pedindo para as pessoas orarem e se inscrever no canal, eu tenho certeza, meus irmãos, que esta voz ela será ouvida e haverá um clamor para que o Senhor escolha o próximo governante brasileiro. Então eu quero te mostrar na palavra de Deus sobre estes governos, mostrando que a união desses governos agora, que eles se levantaram contra a Rússia, dizendo que a Rússia não pode atacar aquele pequeno espaço de terra ali que é aquele país da Ucrânia, não é? Que faz fronteira com o território russo. Se eles perderem ali, a Ucrânia, que é um país neutro, ela não está ao lado da OTAN, nem da comunidade internacional, nem do lado da Rússia. É por isso que todas as coisas acontecem ali, inclusive os hackers, eles veem na Ucrânia um ponto para se estabelecer e dali fazer ataques à Europa e ataques também para o Oriente, porque ali é um país neutro. Então, meus irmãos, eles temem que isto venha acontecer e não querem perder, não é, o domínio daquele lugar, porque as suas fronteiras ficarão assim fragilizadas. Mostra então o quê? Que o governo mundial, ele já tem grande força e ele já dita normas, inclusive normas de guerra. Existe uma lei internacional que as guerras, elas não podem acontecer voluntariamente. E todos os países quase assinaram este tratado para não acontecer guerra por mero acaso ou guerras assim sem sentido. Então nós vemos que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. O povo do Senhor ele precisa estar atento, ele tem que se despertar, começar a orar, a buscar a presença do pastor e acordar do sono, não ficar dormindo,
acordar para que o mundo ele não venha sufocar a fé e a espiritualidade da igreja. Meus irmãos, nós vamos para a palavra de Deus e eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo. Se possível, mande para um amigo, convide-o para estar fazendo a sua inscrição, para que assim nós possamos divulgar a palavra do Senhor. Na palavra de Deus, meus irmãos, eu quero ler em Apocalipse, aonde vai falar o verdadeiro significado do poder desses governos, não é? Aonde nós temos aqui em Apocalipse 13, que diz assim a palavra de Deus: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então você pode notar que a palavra de Deus aqui ela vem falando sobre uma besta que sobe do mar. Nós já temos lido este texto, mas aqui uma nova revelação do Senhor, do Espírito Santo de Deus para a sua vida, está sendo entregue agora. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Então, meus irmãos, o mar são povos, não é nações. E nós vemos que esta União Europeia, a comunidade internacional, a ONU e também a OTAN, ela já corresponde a esta grande besta, porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O que significa? Significa que 7 cabeças são 7 países poderosos. 10 chifres são 10 governos. Chifre, na palavra de Deus, significa poder. Ou homens que estão ou estarão no poder. Então são 7 governantes de 7 nações e mais 3 governantes, que pode ser de instituições tal qual a ONU, a OTAN, a comunidade internacional, não é? Então serão mais 3 governantes que estarão no poder. Interessante que a palavra de Deus fala que esses líderes receberão poder por 1 hora para eleger o governo mundial. Então, meus irmãos, 1 hora é 1 ano na palavra do Senhor. E a ONU mesmo, ela tem uma política de que os países, eles são eleitos para serem membros da ONU por 1 ano. E durante 1 ano, eles têm uma cadeira ali representando o país de origem. O que significa? Significa, meus irmãos, que quando o líder desta instituição tiver a ideia de colocar no poder, um homem para governar o mundo, então será eleito o homem do pecado, o filho da perdição, o chifre pequeno, o anticristo para governar as nações. Então, meus irmãos, é muito sério, porque quando nós olhamos para a tecnologia, nós vemos que a tecnologia está surpreendentemente evoluída. Inclusive, esta semana eu estive vendo que agora eles inventaram um robô que tem sentimentos humanos, que sente tristeza, dor, e ele tem expressões humanas. O interessante é que este robô foi feito com mais de uma réplica, mas ele não tem pernas, ele não anda ainda. Mas eles estão aperfeiçoando de tal forma que ele interage com o ser humano conversando, meus irmãos. A impressão é que se tem que você está conversando com uma pessoa normal. Então, meus irmãos, a tecnologia ela está toda pronta
para que a imagem da besta ela seja construída e assim ela possa ditar normas para o mundo e ordenar que a marca da besta seja colocada, porque o próprio computador, ele já disse que se não houver um controle do ser humano, não poderá haver paz no mundo, nenhum controle das nações, porque as nações, muitas delas estão se revoltando contra o sistema e nós vemos que isto tem acontecido de tal forma que muitos países estão fazendo passeatas, rebeliões, quebrando tudo, não é? Por não aceitarem as medidas impostas por este mal que surgiu no mundo, que é esta pandemia. Então, meus irmãos, nós temos que notar que este governo da besta, ele está semi-pronto. É necessário que a igreja tenha esta visão de saber que falta muito pouco para que o homem do pecado ele seja eleito e se assente no trono e assuma o poder. E quando isto acontecer, meus irmãos, a igreja será retirada da terra, porque a igreja do Senhor, ela não irá participar da tribulação. Então, quando os selos forem abertos, como diz em Apocalipse 6, durante a abertura desses selos, meus irmãos, é este o momento que a igreja ela será arrebatada, porque ali em Apocalipse 6, a palavra fala claramente sobre isto. Olha o que diz aqui o versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Significa que esta besta ela terá poder para agir por 3 anos e meio, junto com o anticristo, que vai apertar na perseguição contra a humanidade nos últimos 3 anos e meio, que são 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, não é? E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então vai ser permitido a este governo fazer guerra aos santos. Quem são os santos, meus irmãos? Os santos são os santos da tribulação. Porque ao ser arrebatada a igreja, você e eu não podemos pensar que não haverá santos na terra e não haverá povo de Deus na terra, porque o Senhor vai levantar 144 mil israelitas para pregar o evangelho do reino, porque o evangelho da graça terá sido encerrado, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, como diz a palavra. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que este governo no mundo, ele está semi-formado. Interessante que esta revelação na palavra de Deus tem um versículo na Bíblia que vai falar sobre isto, sobre o arrebatamento, e quando o salvo, ele será assim retirado deste mundo, quando, em que momento dos acontecimentos que isto vai acontecer. Então tem muitas pessoas dizendo que o arrebatamento é para este ano, tem muitas pessoas dizendo que o arrebatamento é para este mês, e outras pessoas até marcando para o mês de agosto. A festa de trombetas também é outra posição de muitas pessoas, mas a pessoa se esquece que ele não pode marcar o arrebatamento. Nós não temos esta autoridade, nós não temos capacidade de discernir os tempos que só ao Pai do nosso Senhor e Salvador está reservado, porque é o Pai que sabe o dia e a hora.
Então o dia e a hora, o homem ele não tem uma natureza espiritual santíssima, pura, para marcar esse dia e a hora. Então nós temos que vigiar. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, com essas pessoas que estão marcando o retorno de Jesus, fixando datas para que isso aconteça. Porque quando a palavra de Deus é lida com sinceridade e nós temos o discernimento do Espírito Santo, a gente consegue ver que as pessoas que fazem isto são falsos profetas. São pessoas que estão pregando falsas profecias, heresias e falsos acontecimentos para o mundo. Muitos já quebraram a cara e não aprendem, e mesmo assim eles têm seguidores, pessoas que estão seguindo eles, sabendo que eles têm marcado a data, não é? Para o arrebatamento. Inclusive tem um que grava aí no YouTube, que ele tem recusado alguns livros da palavra de Deus, dizendo que não é inspirado por Deus, não é? E também tem adotado o nome de batismo de Jesus e difamado, blasfemado o nome que Deus permitiu que fosse adotado para o seu filho, que, usando o poder deste nome, já curou muitos cegos, já salvou milhões de pessoas, que é a igreja constituída, já fez milagres. Nós vemos que o nome de Jesus, ele tem poder. Ele tem poder. Ele foi adotado pelo Pai e a própria palavra, meu irmão, ela diz que Jesus terá um novo nome e vai acabar esta confusão generalizada no mundo. Mas eu e você, nós não podemos blasfemar contra o nome de Deus, o nome de Jesus. Nós temos que ser vigilantes e termos cuidado. Então eu quero te mostrar aqui na palavra do Senhor um último versículo na palavra de Deus para nós terminarmos esta meditação aqui. Eu ia te mostrar também até as fronteiras ali da Ucrânia, não é? Os soldados, tem 125 mil soldados agora ali na fronteira para uma possível guerra, certo? Então eu quero te mostrar algo aqui na palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe, porque Deus deu uma nova revelação para este capítulo do livro de Apocalipse 6. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. De acordo com a revelação divina, este homem aqui é o anticristo, e muitos concordam. E o versículo 3 vai dizer: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. 1 dinheiro é um dia de trabalho, uma diária de um trabalhador. Não danifiques o azeite e o vinho, significa que neste momento a igreja ainda estará protegida. Não é o azeite, é o óleo, é a unção. O vinho é a alegria que a igreja não vai perder, ou seja, aquelas pessoas que ficarem aqui, não subirem no arrebatamento e fizerem uma aliança com Jesus. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia,
e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, esta é a revelação. Este é o versículo que eu quero que você dê atenção agora. É Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqui fala, meus irmãos, de uma multidão, não é? Que estará debaixo do altar, ali na glória, do altar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses são os que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então significa que são todos os mártires, desde o início da igreja. O que eu quero que você entenda com este versículo? Eu quero que você entenda que é na abertura dos selos que a igreja vai ser arrebatada, meu irmão. Por que eu digo isso? Veja o versículo 40. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aquelas almas, elas pediam para que Deus julgasse, não é? O sangue deles que foi derramado e eles foram perseguidos e mortos, não é? Os homens os mataram enquanto vivos aqui na terra. Mas o que aconteceu? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E foi aberto o sexto selo, e olhei e houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos. Certo, meus irmãos? Eu vou parar aqui para dizer algo para você. É na abertura dos selos, certo? Que a igreja será arrebatada, porque você viu aí que na abertura dos selos ainda as almas daqueles que foram mortos estarão ali na glória. E tem algo precioso, uma tremenda revelação que eu estarei mostrando para você no próximo vídeo. E esta revelação, meus irmãos, ela mostra com clareza, não é? Que antes do toque das trombetas, a igreja será arrebatada. E eu vou te mostrar algo muito importante ali. É por isso que você tem que acompanhar os vídeos e assistir até o final, porque tem revelações de Deus para a sua vida, e esta revelação é a palavra do Senhor. E muitas vezes, quando nós pulamos o vídeo, nós perdemos alguma coisa. Então não é bom que se pule o vídeo, mas que se ouça atentamente, para que nós possamos aprender na palavra do Senhor. Meus irmãos, não fique pensando que esta guerra vai acontecer. Na minha opinião, ela não vai acontecer. Inclusive, o presidente brasileiro está indo ali, como eu disse no começo, é uma visita técnica, não é? Que ele está fazendo uma visita geopolítica. Ele não vai se posicionar a favor de A ou B. E é muito importante esta informação, viu, meu irmão? Eu tenho pesquisado muito, tenho me preocupado para fazer o melhor. E o melhor eu tenho gravado para o teu crescimento espiritual. Então eu quero que você me ajude divulgando este trabalho, enviando para algum amigo, conhecido e pedindo para se inscrever no canal, para que nós possamos ver a obra de Deus crescendo, não é? E muitas pessoas vão se preparar para o arrebatamento.
que vai acontecer, meus irmãos. Tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, porque o nosso Deus está concluindo a história deste mundo e todas as coisas que precisam acontecer, que já começaram a acontecer, não é? Já começaram a acontecer. Uma delas até fala da ida do homem a Marte, que está para acontecer, tripulada, naves tripuladas. Mas o planeta ali, meus irmãos, não tem nenhuma condição de vida, não tem atmosfera, não tem o oxigênio. Eu não sei como que eles vão fazer isso, não é? Nós precisamos ver, porque até ali eu tenho visto que fiz um estudo que existe muito terremoto ali em Marte. Então eles acham que vão sair da Terra e vão ficar seguros. É esperar para ver. Então eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz ela inunda o teu coração, inunda a tua alma e que você seja abençoado e que a sua família também seja abençoada neste dia, no poderoso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmãozinho. Amém, minha irmãzinha. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.